Pessoal, olá, queria agradecer a todas e todos que estão nos acompanhando nesse nosso webinar sobre telemedicina e Covid, um bate-papo sobre saúde e direito, né? Uma conversa entre a saúde e o direito. Eu queria agradecer muito a presença aqui do Dr. Marcos Leão Vilas Boas, que atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, é também médico cirurgião, gastroenterologista, e o doutor Caetano Marquezini, que é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e também médico cirurgião gastroenterologista, né? É quase um paralínguas, aqui um trava-línguas para nós advogados falar esses termos. Cumprimento também o doutor Caetano Marquezini Filho, advogado, sócio de Marquezini Weber Advogados, e aqui também participando desse evento, me chamo Gabriel Schumann, sou advogado sócio de Trajano Neto e Passione, e vou ter esse diálogo aqui, vou participar dessa conversa a respeito da telemedicina, né, nesse momento tão especial, né? A ideia de fazer essa conversa, e agradeço aí a Sociedade Brasileira, agradeço a todos os participantes, também aos colegas médicos e advogados, enfim, ou aos colegas de painel, pelo menos, médicos e advogados. Sou advogado, não sou médico, mas tenho muito interesse nos temas da saúde e o que a gente vê, na verdade, é uma transformação grande da telemedicina por conta da Covid. Eu acho que o Brasil acabou dando uma acelerada num processo que já ia gradativo por conta da Covid. Então, o que eu queria era, antes de falar, queria, sobretudo, escutar, né? Então, queria escutar, de repente, do Dr. Marcos ou do Dr. Caetano, um pouquinho como é que enxerga essa transformação da telemedicina agora em virtude da Covid. Tido uma transformação realmente, ou alguma coisa que já estava indo normalmente, ou os pacientes ainda estão com muito medo? Como é que tem enxergado essa questão da telemedicina assim, no dia a dia do consultório ou do hospital? Marcos, quer começar? De repente, o doutor Marcos começa? Pode começar, Caetano. Tá, olha, é muito importante a gente ter uma noção um pouquinho mais ampla do que é a telemedicina. A telemedicina, ela entrou em voga agora por causa do ministro da Saúde. A discussão sobre a telemedicina, ela na verdade gira em torno do atendimento ao paciente, mas o que nós temos que enxergar é que a telemedicina, na verdade, ela é um guarda-chuva que embaixo dele envolve muito mais do que só esse contato do médico com o paciente. A telemedicina hoje ela envolve o nosso ensino à distância médico, está dentro da telemedicina, treinamentos de robótica por à distância também está dentro da telemedicina. Hoje existe uma plataforma muito interessante que eu vi agora, eu estive recentemente num congresso de novas tecnologias na área médica, onde há uma participação ativa de um cirurgião à distância. Ele consegue mostrar na tela, com a mão dele virtualmente, na tela do médico que está enxergando lá do outro lado do país, os lugares e como fazer e como deve fazer o procedimento. Então, a telemedicina ela tem várias... A inter-relação entre médicos, isso é previsto na a nossa lei da telemedicina, está lá. Essa comunicação, a lei do LGPD, né? Que é a Lei Geral da Proteção de Dados. Proteção de Dados. A LGPD ela prevê exatamente, alguns itens dela prevê exatamente isso, que a telemedicina é englobada ali dentro. Na parte dos dados do paciente, então, a consulta, o que mudou com relação a isso, mas também na inter-relação entre médicos na hora de trocar a informação sobre esse paciente. Então, eu quero discutir um caso com o Marcos Leão, eu vou mandar para ele fotografias, imagens, dados do paciente, e isso tudo é envolvido dentro dessa proteção de dados. Então, tudo isso se tornou uma discussão muito ferrenha no ano passado no Brasil, quando grandes empresas introduziram a telemedicina. E o Conselho Federal de Medicina foi veementemente contra isso, por vários motivos, entre eles que eu citei, de informação, circulação de informação, contato do médico com o paciente. Mas nós tivemos agora o evento do Covid, que é o assunto do tema de agora, e esse Covid nos fez reavivar a telemedicina como um todo. Então, hoje você vai ver vários webinars, você vai ver vários treinamentos, você vai ver várias comunicações entre médicos,
vai haver discussão de caso entre médicos, vai haver, principalmente agora, que está aquecendo muito, é o atendimento, que o Conselho Federal de Medicina não aceitava até alguns meses atrás. Alguns pacientes gostam, acham interessante, para eles acham que é um conforto, e outros preferem a presença. Mas o que é mais importante aqui, Schumann, é a gente falar sobre o que é importante no nosso atendimento. Eu acho que o Marcos pode delinear um pouquinho mais em volta desse assunto, para não cobrir tudo, mas assim, existem especialidades que podem sim se encaixar totalmente dentro da telemedicina, mas tem especialidades que não podem, né? Uma delas, por exemplo, é a neurologia, que depende às vezes de filigranas no exame físico, né? Cardiologia, eventualmente. Marcos, quer continuar agora a conversa aí? Na verdade, assim, nós vivemos uma telemedicina, um ressurgimento da telemedicina agora, diante da necessidade, né? Acho que toda grande ferramenta se mostra valorosa nos momentos em que ela realmente é muito necessária. Eu me recordo que no final dos anos 90, nos eventos de SAGES, que eram os eventos de cirurgia do aparelho digestivo dos Estados Unidos, de cirurgia endoscópica, surgiram alguns cirurgiões que estavam fazendo já naquela época telemedicina, mas uma telemedicina com outro objetivo. O objetivo inicial, inclusive com as plataformas de robóticas, era você fazer cirurgias à distância para uma eventual necessidade de uma missão espacial, de uma assistência remota em ambientes de guerra. Então a coisa começou assim. E a própria robótica, inicialmente, se mostrou como uma ferramenta para ser útil nisso aí. E, no decorrer do tempo, outras alternativas à telemedicina começaram a surgir e já são muito utilizadas. Então, por exemplo, na radiologia, por exemplo, a telemedicina já é muito utilizada nos Estados Unidos e vem sendo cada vez mais utilizada aqui no Brasil, porque você não precisa ter um grande especialista em cada hospital fazendo um exame de imagem. Você tem um especialista de moderada formação que faz o registro, esse registro vai para uma central e dessa central você consegue analisar todos os exames sem ter um especialista em cada hospital. Isso reduz custos, acelera, viabiliza. Da mesma forma, a cardiologia já vinha utilizando a telemedicina até com eletrocardiograma à distância. Então, se treinavam técnicos que acoplavam equipamentos especiais no interior do Brasil, isso no Brasil, se acopla isso e o indivíduo faz um exame ali e aquilo é transmitido para um cardiologista numa grande metrópole e disso você tem uma análise à distância de um especialista que você não teria em loco. Mas aí chegamos nesse ambiente hoje de Covid que nós nos vimos numa situação de exceção. Nós vemos hoje um momento de exceção onde precisamos continuar dando assistência às pessoas e existe todo o cenário de isolamento social que faz com que as pessoas evitem sair de casa. Então, aí surge a teleconsulta, o teleatendimento, além da telemonitorização, da teleorientação que já existia. Só que isso chegou muito de repente, né? Acho que a gente não se preparou antes, não tínhamos ideia, tudo do Covid veio muito rapidamente, nós não tivemos tempo para adaptarmos todas as ferramentas e nos ambientarmos com essas ferramentas. E o que a gente observa hoje é que está sendo feito de uma maneira ainda muito rudimentar, que eu acho que deve ser escusado nesse primeiro momento, porque existe uma necessidade maior que a necessidade de atendimento. Mas, como a gente sabe das regulamentações, a gente tem de ficar ouvindo o tempo inteiro vocês, os advogados, para nos orientarem, porque, com a boa vontade que a gente tenha, na hora dos processos jurídicos, aí não interessa se tem boa vontade, o interesse é o fato, é a lei, né? E aí, não sei como é que fica, porque muita gente está utilizando plataformas de WhatsApp, está utilizando ambientes informais para as consultas, e, como vocês colocaram aí, tem toda uma legislação agora que regulamenta isso aí. Essa questão que vocês trouxeram muito, muito bacana, assim, muito legal essa troca, né, de ter o pessoal da saúde e do direito junto, né? Todos falaram
da questão da radiologia, essa eu conheço bem, porque meu pai é radiologista, então aqui em casa, volta e meia, tem uma chapa de raio-x passeando por aí, uma tela especial, justamente a importância dos parâmetros, né? Eu sei que ele, quando foi comprar um monitor, ele comprou um monitor enorme da Bélgica, a gente até brinca que a gente não quer ver televisão, a gente não quer ver filme na TV, a gente quer usar o monitor dele, de Dalauto, que é o melhor monitor que tem na casa, né? Um monitor muito bom, justamente por conta desses cuidados, né? Cada área, isso que eles falaram, né? Ah, mas será que na neuro dá para fazer ou não dá? É muito interessante. Eu mesmo, essa semana, estava com um pouco de problema de açúcar, eu quis conversar com o endócrino. E eu não acabei que o endócrino que eu marquei, ele falou, olha, mas você precisa vir a primeira vez presencial, eu não acho bom de atender. Então, achei muito legal a postura, né? Isso eu acho que é um desafio, assim, de quando a gente está num momento que não é novidade, quer dizer assim, não é hoje que surgiu a telemedicina, mas não deixa de ser alguma coisa que a gente ainda está se familiarizando, os próprios profissionais estão se familiarizando e repensando, né? Em relação à legislação, de fato, como sempre, tudo no direito é bem confuso, né? Infelizmente. E aí a gente tem uma legislação que diz que o profissional tem que tomar cuidado em informar bem a lei, né? A gente tem uma lei da telemedicina agora, a gente não tinha, né? É a lei recentíssima, de dia 15 de abril, né? Dá para contar quase dá para contar nos dedos o número de dias, né? Mas é uma lei que fala muito na necessidade do médico orientar o paciente sobre os limites que tem a telemedicina, que foi o que essa médica fez quando eu liguei. Falei, olha, posso marcar uma consulta? Ela falou, olha, a primeira consulta não dá. De outro lado, a gente tem os desafios que vocês também lembraram muito bem da proteção de dados pessoais, né? E aí eu também concordo com o que foi dito pelo Dr. Marcos Leão, pelo Dr. Caetano Marquezine, de tomar cuidado, até com base na lei de proteção de dados, que não está em vigor, né? Entra em vigor em maio, mas já ir pensando assim na proteção do paciente. Primeiro, que a gente não precisa da lei para obrigar a ter o sigilo médico, né? Mas, realmente, pensando até em termos de teleinterconsulta, quer dizer, troca de informações entre profissionais, 2 profissionais atendendo, esses cuidados em relação a usar aplicativos adequados, verificar como é que esses dados estão circulando, ver com outro profissional que aplicativo que ele está usando, para os 2 poderem atender, fazer o prontuário de uma maneira adequada, não é porque é digital que não precisa de prontuário, tomar cuidado até com a receita eletrônica também, que é não deixa de ser uma novidade, né, para nós. Eu acho que são alguns cuidados bem importantes para a gente pensar, né? Sobretudo, então, aí em termos de deveres tanto legais, no sentido de lei mesmo, quanto éticos, né? Eu acho que aí o direito e a saúde, eles vão muito juntos, né? Tanto a manifestação do CFM, né, que foi um ofício, quanto a portaria do Ministério da Saúde e a própria lei, então a gente tem um conjunto de normas para combinar, trazem essas orientações, ainda que de modo um pouco confuso, ainda que de modo um pouco lacunoso, mas juntando tudo, e até pegando as normas anteriores do Conselho Federal de Medicina, né, a norma de teleradiologia, telepatologia, a própria norma do prontuário eletrônico, seja do CFM, seja a lei, eu acho que a gente consegue compor um desenho interessante, ainda que sendo necessário adequar a cada tipo de especialidade, né? E vamos pensar um pouquinho mais. E dos pacientes, assim, como é que os senhores têm visto? Depois queria também tentar ouvir um pouquinho do colega advogado Caetano, mas queria antes escutar os médicos um pouquinho mais em relação a essa questão de como é que tem visto os pacientes, assim, eles têm recebido bem? Imagina-se, por exemplo, que depois, no segundo momento, eles vão estar utilizando mais a telemedicina ou é um momento meio do Covid? Como é que tem enxergado essa questão? Não sei se o doutor Caetano quer começar dessa vez e passar para o doutor Marcos, ou ao contrário. Tá. Nós temos aqui na nossa família já o meu pai, o professor João Batista, já atende pacientes por e-mail, que o Dr. João Batista foi um dos primeiros serviços de cirurgia bariátrica aqui do país. E ele operava muitos estrangeiros, muitos norte-americanos, inclusive, um volume muito grande. Foram operados pouco mais de 1.000 norte-americanos, isso na década de 90, entre 90 e 95 a 2000, foram operados muito norte-americanos aqui.
por várias questões. Nós fazíamos uma técnica que nos Estados Unidos ainda ainda não havia sido autorizada. O professor Marquezini, ele tinha um board americano de cirurgias, ele tinha certificação norte-americana para exercer medicina lá, e porque o norte-americano ele liga muito para a certificação do cirurgião que vai operar. E ele, na época, haviam que chamavam de web rings, que eram comunidades na internet que se comunicavam, praticamente parecia um e-mail aquilo, como se fosse mais ou menos um messenger hoje, mas via e-mail. E o professor Marquezini, na época, já atendia esses pacientes totalmente através de exames, pedia para um médico local ver os exames e entrar em contato com eles. Eu estou falando de uma época muito rudimentar. De lá para cá, muito evoluiu. Hoje, eu estou atendendo vários pacientes, mas não é raro, durante esse período agora, mesmo sem o Covid, no último ano e meio, eu atender brasileiros que moram no exterior e que querem fazer sua cirurgia aqui no Brasil. Isso não é tão infrequente para nós aqui. E a gente faz uma consulta realmente bem prolongada, são consultas geralmente de 40 minutos, 1 hora, porque existem coisas muito importantes quando você está presencialmente com o paciente que o vídeo ainda não consegue nos dar. O Marco talvez vá concordar. A postura do paciente, a modo com que ele fala, a tez da pele, a gente consegue perceber cabelo, o formato do cabelo, principalmente em obesos a gente consegue perceber problemas de tireoide só de olhar no paciente. E às vezes o vídeo ele não vem com a imagem que a gente gostaria. Mas, de uma maneira geral, os pacientes ficam muito animados com isso. É que a gente não sabe aqueles que não querem fazer a opinião deles. Então, ele tem um viés muito grande, né? Para todo martelo, o seu problema é um prego. Na verdade, existem outros problemas e outras questões a serem resolvidas que a gente não sabe qual é a visão do paciente em geral. Por exemplo, pacientes que fazem acompanhamento, eu tenho um psiquiatra na minha clínica. Pacientes que fazem acompanhamento psicológico não gostam de fazer acompanhamento via telemedicina, porque normalmente tem que fazer em casa, mesmo que faça em um quarto fechado, tem medo que alguém da família escute uma conversa que ela está se abrindo, contando problemas pessoais. Então, eu acho que tem muitas coisas ainda por vir. Voltando à parte legal, que eu gostaria até de levantar essa bola para vocês, a gente sabe hoje que está sendo usado muito o WhatsApp. O Marcos falou, eu também tenho usado muito o WhatsApp. Mas nós sabemos hoje que existe toda uma legislação com autoridades certificadoras e lista de sistemas certificados para fazer telemedicina. E isso tudo tem um aspecto legal muito importante que não está sendo usado por causa da urgência da pandemia. Mas a pergunta que eu queria, depois do Marcos falar dos pacientes dele, eu colocar para vocês, que para mim é muito interessante, talvez vocês coloquem para mim, é o seguinte: se eu atendo um paciente via WhatsApp, eu não vou gravar esse atendimento, mas eu vou anotar na ficha do paciente, que as fichas são eletrônicas. Esse atendimento, se eu tiver, por exemplo, qualquer problema legal, como eu vou, no momento agora, talvez juridicamente eu consiga me encaixar dentro de um estado de emergência, digamos. Mas mesmo assim, eu posso ter implicações jurídicas por usar plataformas não certificadas, que não foram autorizadas pelas certificadoras? Então, essa é uma pergunta que eu gostaria de lançar para os doutores aí. O Marcos quer dar continuidade aí, talvez, apimentar um pouquinho mais a conversa, Marcos. Ele fez uma pergunta. Eu gostei muito da sua colocação, Caetano, que realmente eu não tinha parado para pensar nisso que você falou aí. Mas realmente o olhar do paciente em loco, você foi além, porque eu pensava sempre na limitação do exame físico, né? A falta do exame físico limita a telemedicina. Mas, independente do exame físico, que às vezes nem é tão rigoroso assim na sala de consulta, mas tem todo o modo comportamental do paciente, a maneira como ele caminha, a maneira como ele se relaciona com o acompanhante que está com ele, com você, o olhar. Então, realmente, essa é uma coisa que só o atendimento presencial permite. Eu acredito que... Eu acho que ela veio para ficar, mas ela veio para ficar como uma coisa complementar. Então, vamos lá. Nós, por exemplo, somos cirurgiões, vamos atender um paciente de primeira consulta
Então, eu entendo que, mesmo numa primeira consulta, onde eu vou fazer uma avaliação, vou muito mais ouvir do que fazer qualquer outra coisa, eu tenho condição de, na telemedicina, investigar uma série de coisas. Eu vou pedir exames, eu vou mandar para vários especialistas e, em algum momento, esse paciente vai voltar para mim. Eu não acho que é legal, que é bom, que esse paciente chegue à sala de cirurgia sem que tenha realmente passado por um atendimento presencial. Precisa daquele atendimento presencial, num caso de uma indicação cirúrgica, para você fazer seu exame físico. Você, às vezes, tem um fígado gigante, tem uma cicatriz abdominal que o paciente esqueceu de falar, tem detalhes que você precisa averiguar no exame físico e que são detalhes importantes, né? Já no segmento do paciente, a coisa fica um pouco mais fácil. E a gente tem a oportunidade, com a telemedicina, de dar seguimento para pessoas que moram distantes. Você opera gente do Brasil inteiro e que, às vezes, são pessoas que ficam distantes do atendimento, que não voltam, não fazem um acompanhamento adequado. Eu acho que com a telemedicina a gente pode melhorar isso. E pode melhorar até as circunstâncias de cirurgiões nômades que atendem em várias cidades. Então, vão para vários lugares no país fazer atendimento, operam e depois deixam os pacientes assistir lá. Então, de repente, você pode fazer um acompanhamento presencial. Esses pacientes você não precisa mais ir a esses pacientes para operar e deixar lá. Vocês podem fazer toda a parte de atendimento à distância e no momento cirúrgico, ao invés de você ir, eles vêm para uma grande metrópole, ao invés de você ir para uma pequena cidade. Então, eu acho que a telemedicina, nesse aspecto aí, ela tem pode vir a ser uma ferramenta de uma grande capacidade de utilização. Mas os meus pacientes, voltando à sua pergunta original, têm aceito bem, eles têm aceito bem, mas ainda não está uma coisa... Eu não tenho um volume de atendimento cada consulta que eu tinha no meu consultório normal. Então, a gente atende poucas pessoas ainda é desconfortável para muita gente utilizar as plataformas. Eu não tenho utilizado a plataforma oficial ainda, regulamentada. Também não tenho feito por WhatsApp, tenho usado a plataforma Zoom. E faço isso que você falou, Caetano. Eu abro em paralelo, eu tenho feito isso de casa, eu abro em paralelo o meu computador do consultório, eu tenho acesso remoto a ele e registro na ficha do paciente tudo aquilo que eu estou fazendo pela ferramenta de web conference, no caso, por exemplo, essa mesma que nós estamos usando aqui agora. Mas, enfim, estamos ainda num terreno muito escorregadio, né? A gente não sabe ainda o que é que a gente está fazendo. Eu acho que, nesse momento, como eu falei no início, a gente tem algumas permissões, né? Que nós não nos preparamos adequadamente para isso. E eu não sei como é que isso vai ser no futuro, com a lei de proteção de dados, com a extensão das medidas de isolamento. Enfim, quero ouvir também um pouquinho os advogados. Essas questões aí que vocês estão trazendo são muito interessantes, né? E mostram como essa aproximação do direito com a saúde ela é muito importante, né? A gente tem uma normatização, como disse, um pouco frágil, mas eu acho que a gente tem algumas respostas importantes. Por exemplo, eu acho que plataformas como WhatsApp, ou enfim, outras similares, né, elas me deixam um pouco preocupado, às vezes. É verdade que a gente também usa na advocacia, né, mas elas dificultam, sobretudo, o registro, como vocês mesmos trouxeram, né? Se a gente fosse pensar que tem ferramentas novas que podem, inclusive, facilitar a vida dos médicos, no sentido de que eles vão ter menos trabalho e não mais, né? Porque a gente vê isso muito parecido, até uma analogia com a questão da digitalização dos prontuários, né? Num primeiro momento, as pessoas falam, prontuário eletrônico. Eu pego o prontuário em papel, escaneio e coloco para dentro do meu computador. Mas não é bem assim, né? Primeiro porque se o prontuário for, de fato, eletrônico, e aí seja a receita, seja o atestado, enfim, a orientação ao paciente, ela idealmente deve ser assinada com certificação digital, né? Ou seja,
ela cumpre aqueles requisitos que a gente chama de infraestrutura de chaves brasileiro, ECP Brasil, de modo que ela funciona com token. Enfim, não é um mecanismo complexo, mas ele dá uma segurança para o profissional e para o paciente sobre quem assinou, né? Outro aspecto interessante é o nível de cuidado, né, na transmissão dessas informações. Então, tem o primeiro cuidado, que é a assinatura. E aí, essa é a orientação, o token, né? O segundo cuidado, que é o nível de segurança na guarda e na transmissão, né? São dois momentos. E aí, o nível de segurança chamado nível garantia 2 é o que a gente tem orientado os nossos clientes, embora não esteja especificamente na lei da telemedicina, a lei foi um pouco vaga, mas ela, por exemplo, é utilizada na legislação do prontuário eletrônico, né? E aí, para nós, nos parece razoável uma analogia. Temos também normas da ISO, que poderiam ser pensadas, aí com ênfase a 17001, né, que é a ISO de privacy, né? Mas, assim, o que a gente tem dito? A LGPD não está valendo no sentido assim, a gente não tem LGPD em vigor. Se alguém perguntar assim, a LGPD está valendo hoje? A resposta é não, né? Mas daí a gente dizer que ela não tem nenhum peso jurídico, que a gente não deve se preocupar, que a LGPD não é motivo de preocupação, eu não responderia assim, né? Cada vez mais os tribunais têm decidido com base na LGPD. O Supremo decidiu há poucos dias, quando cuidou da questão do fornecimento de dados ao IBGE, né? E falou, olha, a LGPD não está valendo, mas ela se aplica aqui como um parâmetro. Então, eu acho que esses cuidados são bem, bem importantes, né? Esse cuidado na emissão do relatório, na transmissão, na guarda, no armazenamento e no compartilhamento de informações. Acho que são diferentes etapas, né? Que exigem diferentes cuidados. Não sei se o Caetano, advogado, também gostaria de fazer alguma colocação, Caetano? Eu acho muito interessante essa questão da preocupação com a judicialização dos médicos e questão da responsabilidade civil, uma vez que, de fato, a lei é muito nova e a gente precisa se inteirar, e veio de sopetão, de fato, ninguém esperava essa pandemia, e ela veio, de fato, para salvaguardar, primeiramente, o contato entre médico e paciente. E só que tem que lembrar também que essa é uma questão que já estava devendo para a evolução da medicina. Então, eu quero saber dos doutores, tanto do doutor Caetano Marquezine, tanto do doutor Marcos Leão, o que vocês acham dessa lei perdurar no tempo e permanecer para a evolução da medicina. E não só isso, quero também saber o que vocês acham que como a telemedicina pode auxiliar e melhorar o atendimento dos pacientes. Eu acho que, como eu falei na minha fala anterior, a possibilidade de você estar mais próximo do paciente, principalmente para aqueles que estão em regiões mais remotas, aqueles que se deslocam com menos frequência por todas as dificuldades, você vai melhorar a assistência dessas pessoas. Você vai facilitar o acesso de pessoas que estão em ambientes mais distantes a uma medicina de melhor qualidade, a especialistas mais, digamos assim, destacados. Então, isso vai, de certa forma, democratizar uma medicina de melhor qualidade. A grande dificuldade, eu acho, é como isso vai ser utilizado, principalmente pelas grandes corporações, do ponto de vista mercadológico, para diminuir custos e fazer uma coisa mais em massa. Então, eu acho que a grande preocupação do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira e das sociedades é com a utilização, com o mau uso disso. É você substituir totalmente, não para aquelas pessoas que não têm acesso e que você está permitindo um acesso mais facilitado, mas uma substituição de um atendimento que presencialmente é mais completo, é mais complexo, por um atendimento mais barato, teoricamente, em que você remunera menos e, consequentemente, ofere mais lucro. A minha grande preocupação é essa. E nós já vimos aí, nesses dias, aí, algumas plataformas, alguns anúncios, inclusive uma grande rede de lojas de varejo, anunciando consultas médicas a preços bastante baixos para a população ser atendida. Não sei se vocês
sabem do que eu estou falando. Recentemente, com anúncio, inclusive. Então, já utilizando não só da ferramenta de uma forma inadequada, mas da mercantilização e da utilização inadequada da propaganda médica. E você é a favor que a telemedicina se dissemine, não só agora, na época da pandemia, mas que após o período de pandemia continue a utilização da telemedicina? Eu acho que ela deve continuar sendo utilizada, mas precisa ser bem regulamentada e precisa ser bem acompanhada, né? Para que não hajam esses excessos. Mas eu acho que é uma ferramenta que tem muito valor, que pode ser utilizada de diversas maneiras positivas. Perfeito. Eu acredito que é impossível, a partir de agora, a telemedicina voltar atrás. Eu acho que as leis serão regulamentadas. Nós estamos tropeçando em etapas, mas que com certeza serão corrigidas no percurso do que nós estamos caminhando hoje. Só para vocês terem uma ideia, o Conselho Regional de Medicina do Paraná, já um dos problemas que nós tínhamos em telemedicina era fazer os atestados e fazer as receitas. Se você faz uma receita médica, não tem como você tirar uma foto, mandar para o paciente e o paciente mostrar o WhatsApp dele para o farmacêutico e tirar um medicamento, às vezes um antibiótico ou um medicamento mais controlado. O Conselho Regional de Medicina já disponibilizou no portal deles, com certificação eletrônica, receitas médicas. Então, eu consigo atender um paciente na plataforma por enquanto que eu quiser, porque esse é outro problema. Como nós temos plataformas certificadas, essas plataformas custam caro. Eu e o Marcos andamos já, inclusive, esses dias vendo essas plataformas. Elas custam caro e, além de ser caras, elas não são eficientes ainda. Elas têm vários problemas ainda a serem resolvidos. Uma das coisas, por exemplo, a pergunta que tem que fazer: nós vamos gravar a consulta ou não vamos gravar a consulta? Boa pergunta. Por exemplo, para mim, como médico, gravar a consulta é uma proteção. Para o paciente pode ser um aviltamento daquilo que ele falou no momento. Outra coisa, para mim, no nosso caso, talvez não seja tão importante gravar a consulta, mas numa consulta de psiquiatra, onde ele tem que analisar as palavras do paciente, analisar movimentos, analisar atitudes, analisar posturas de uma maneira mais profunda, revisar uma consulta, às vezes, é muito mais importante para ele do que para mim. Então, outra coisa, nós vamos ter que criar um padrão mínimo de imagem e iluminação para poder fazer uma consulta? Porque, por exemplo, um dermatologista precisa de uma imagem perfeita da pele ou de qualquer lesão para que ele possa fazer o diagnóstico. Ele não precisa nem examinar, é visual, mas tem que ter um mínimo de qualidade para ele poder dar um diagnóstico adequado. Então, tem várias perguntas que a gente tem que fazer simplesmente no fato da existência dela. Agora, que ela não vai voltar, eu tenho absoluta certeza que não. Hoje, a telemedicina, eu acho que quando começou a briga no Conselho Federal de Medicina no ano passado e no ano retrasado, Pedro, tem que fechar teu áudio, você está fazendo eco. Quando você faz esse retorno, ela traz a briga, eu já lá atrás falava, olha, é inevitável, como o Marcos falou, é inevitável, ela tem que existir, porque ela vai trazer muitos benefícios, principalmente para os pacientes. Vai melhorar muitos retornos de consultas. Muitos pacientes não têm tempo, muitos pacientes querem ser atendidos em horários diferenciados, à noite ou outros horários, em que o médico, com a telemedicina, consegue criar isso dentro do seu ambiente de casa. Ele não precisa estar no seu consultório. A telemedicina vai baratear o custo do atendimento da medicina. Mas hoje, por exemplo, quando eu atendo um paciente via telemedicina, ou ele é particular, ou eu faço um preço diferenciado, mas eu não consigo atender pelo convênio, porque não tem como cobrar pelo convênio. O paciente hoje ele precisa passar a sua carteirinha, ou passar um número de identificação, ou mesmo a sua digital, como acontece hoje na cooperativa médica. Então, tem várias coisas, nós estamos tropeçando ainda, mas que, sem dúvida nenhuma, a telemedicina veio para ficar. Eu queria fazer uma colocação, que é uma pergunta, na verdade, para vocês. Caetano tocou num ponto interessante, que é uma das grandes críticas que eu tenho a essa regulamentação. É a necessidade da gravação, de você ter o registro audiovisual.
que é uma coisa que eu não consigo entender o porquê disso, visto que nós não gravamos nossas consultas presenciais. Nossas consultas presenciais, elas são registradas num prontuário. Então, o que eu registro com imagens de exames ou com textos é o suficiente. Por que eu preciso expor o paciente ao registro da gravação, que complica o armazenamento de dados? Isso passa a ter o registro de informações de forma objetiva no prontuário é totalmente diferente do registro de todas as palavras, de todos os gestos e físicos do paciente, entendeu? Então, eu acho que essa questão da regulamentação, de exigir o registro em vídeo das consultas, é uma coisa complexa, né? Da mesma forma, você começa a ter, se você faz um volume muito grande de pessoas, vai começar a ter uma quantidade de dados gigantesca. E a manipulação desses registros todos vai ser uma coisa trabalhosa. Então, eu queria que vocês explicassem um pouco a importância, do ponto de vista legal, desse registro em gravação das consultas. Que é previsto, né, Marcos? Que é previsto. Que é previsto. A gravação das consultas, ela é prevista. Então, essa é isso que é a minha preocupação. crítica. Eu quero saber, assim, como é que fica se você não faz essa gravação? Qual é a fundamentação para essa gravação? Que eu acho que ela vulnerabiliza o paciente, principalmente na proteção de sua confidencialidade. É mais um fator a ser exposto e de uma guarda mais complicada. Exato. E uma dificuldade, assim, uma complexidade maior em você proteger os dados, porque você pode colocar frases em contextos errados. Se alguém conseguir acesso a esses vídeos, pode colocar frases em contextos errados editados, tanto do paciente como do médico. Então, eu acho muito complexo isso. Gostaria de realmente o parecer de vocês, dos doutores, aí em relação a isso. Está sem áudio. Acho que o Schumann está sem áudio. Seu áudio está respondendo, mas está sem áudio. Eu mesmo tinha cortado o meu áudio aqui, desculpa, eu esqueci. Eu fui escutar os outros, eu tirei meu áudio, obrigado pela lembrança. Eu estou fazendo live toda hora e esqueci. Não, eu queria dizer o seguinte, eu vejo que a possibilidade de registrar a consulta, de fato, ela se divide em duas partes a resposta. A primeira é, em que medida que, na verdade, a gente precisa ser mais rigoroso na telemedicina do que, vamos dizer assim, na medicina presencial. Não gosto muito desses nomes, nem medicina presencial, nem telemedicina, por vários motivos, né? Parece que medicina presencial, então, se opõe. Então, na telemedicina, o médico estaria longe do paciente. É claro que ele não está ali, e é claro que não é presencial. Mas a gente tem que tomar um cuidado para não esquecer que, justamente, a ideia, na medida do possível, está o mais perto do paciente. Acho que as diferenciações de área que os senhores trouxeram muito bem, são muito bacanas, né? Quer dizer, será que a iluminação que eu preciso para o dermatologista é a mesma iluminação que eu preciso para fazer uma consulta de neurologia, né? E será que o áudio, vice-versa? Eu, tendo lido várias regulamentações a respeito da telemedicina, e digo várias porque, infelizmente, a gente não tem, e aliás, isso é uma moda no Brasil, né? Dizem que os advogados complicam, a gente até brincava aqui antes de começar o webinar, mas a verdade é que a legislação ela é muito confusa e os advogados tentam explicar, né? No seguinte sentido, a gente tem um ofício do Conselho Federal, uma portaria do Ministério da Saúde e uma lei, como eu referi, e eles não referem, e aí, salvo engano, depois eu posso voltar a examinar, mas eles não referem de modo específico a um dever de gravar. Eu acho que a gravação, ela, se for feita em algumas etapas, ela pode ser uma ferramenta interessante, mas eu tomaria muito cuidado. Talvez uma recomendação mais interessante, ao invés da gravação de toda a consulta, fosse a documentação de partes específicas. Por exemplo, a orientação de uma recusa do paciente a seguir uma orientação seria importante. Então, se eu digo ao paciente, olha, eu vejo que o teu quadro recomenda um encaminhamento presencial a um hospital, né, em tempos de Covid, por exemplo. Olha,
você está me dizendo que você tem uma tosse seca, que você tem um quadro característico que está me preocupando, eu já conheço um pouquinho você, eu recomendo que você compareça. Olha, eu não vou no hospital, não vou. Ah, não, tudo bem, eu só queria reforçar a minha orientação, você como paciente tem autonomia no teu caso para permanecer. Aliás, não vou nem entrar no tema da Covid, que alguém pode dizer que o paciente não teria essa autonomia. Não vamos partir do pressuposto que ele tem autonomia. Eu acho que essa orientação é importante. Ou, se eu falar para o paciente, olha, eu acho que seria importante a gente não fazer o procedimento agora, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, porque falta aí uma etapazinha para você. Vamos fazer mais esse exame aqui que é importante, vamos remarcar para daqui a 10 dias. Esse tipo de orientação, de justificativa, ou um acompanhamento pós-operatório, falar, olha, a gente vai fazer uma cirurgia, você tem um período de recuperação, é importante, aí vamos imaginar as orientações hipotéticas aqui, né? Não pode tomar sol, ou não pode comer sólidos, ou só pode tomar líquidos, ou, enfim, não pode fazer esforço físico, tem que estar acompanhado de alguém, tem que estar acompanhado na saída. Esse tipo de orientação, que por vezes o profissional não vai dar por escrito, pode ser relevante. A gravação de todo o procedimento me preocupa um pouco, e aí eu acho que os senhores tocaram em aspectos muito interessantes quando a gente começa a perceber a necessidade de criar os critérios e voltar atrás dos nossos critérios tradicionais, que é a autonomia do paciente, a beneficência, a não maleficência e a justiça. Então, assim, para o paciente, é bom que a gente tenha a gravação ou não? Olha, a gente, por um lado, traz uma segurança para o paciente, mas traz um risco muito grande. E aí, eu diria, como advogado hoje, que seria bom documentar. Quando a legislação fala em registrar, eu acho que ela não quer dizer que é necessário registrar todo e qualquer atendimento. Eu fico pensando aqui que eu que estou fazendo atendimento com um psicólogo por tele, nesse período, eu não gostaria que ficasse tudo gravado. Eu prefiro que ela esqueça alguma coisa do que ela ter acesso. Então, me parece muito importante o Conselho Federal se manifestar de modo mais detalhado em relação a esses procedimentos, para que os médicos não tenham essas dúvidas tão constantes. Acho sim que haverá ações judiciais envolvendo a época da Covid e depois, de modo geral, a telemedicina, mas essas ações judiciais me parecem que tem que levar em conta com muito cuidado essas limitações que a telemedicina tem e as vantagens que a telemedicina traz. Então, eu vejo o seguinte, há inclusive uma discussão hoje no direito em relação a flexibilizar um pouco a responsabilidade dos médicos nessa época de Covid. Né? O que eu vejo, na verdade, é que mais do que só essa discussão, que até é importante, a gente tinha que ter regras mais seguras. E tem que ter, de outro lado, alguns cuidados dos médicos enquanto a gente não tem um cenário ideal de regras, inclusive. Eu acho que gravar a consulta inteira, sobretudo no ambiente, por exemplo, em que ainda se usa o WhatsApp, o Skype, enfim, outras ferramentas mais singelas, eu acho que é um pouco perigoso. Né? Eu acho que o ideal é, se for para fazer, pelo menos obter o consentimento do paciente. Isso já seria uma ferramenta melhor. Obter também algum tipo de aplicativo, né, seja nuvem, alguma coisa assim, que tenha um nível de proteção maior do que as nossas mensagens de WhatsApp que acabam circulando. O WhatsApp é um exemplo bom porque a gente tem o WhatsApp web, quer dizer, dá para ter acesso ao WhatsApp sem estar na frente do celular. Então, achei importante a gente pensar dessa maneira. Eu não vejo a necessidade do registro da consulta como um todo. Acho que pode ser interessante e acho que no futuro nós poderemos estar diante também de gravações que sejam feitas de modo muito pontual, tá? Até para que se possa eventualmente apurar alguma responsabilidade. Mas eu sempre acho que a gente tem que ter regras jurídicas que entendam as peculiaridades da medicina. A medicina não é uma ciência em que você, entre aspas, abre o paciente, está ali uma plaquinha escrito, olha, aqui tem um câncer, aqui tem um sangramento, esse sangramento decorre disso. Então, o direito ele tem que entender que o profissional de saúde, quando ele está diante do paciente, ele está diante de um paciente que é sempre singular e está diante também da necessidade de respeitar as limitações do próprio profissional, não no sentido que ele não é bom, ao contrário, porque ele não é Deus, né? Ele é quase Deus, especialmente cirurgiões, mas é quase Deus, né? Então ele tem que conseguir, tem que avaliar o médico de acordo com o que ele tinha naquele momento, até eventualmente com as limitações da própria câmera, né? Com as limitações daquilo que o paciente esqueceu de falar. Não sei se me animei falando muito, né? Advogado é muito falador, mas queria escutar os médicos aqui nas eventuais considerações finais. Aí a gente já falou bastante. Não sei se fazemos mais uma rodada aí, de repente, doutor Marcos, doutor Caetano Marquezine, doutor Caetano Marquezine Filho, para a gente poder escutá-los aqui. Acabei falando muito.
Eu queria fazer uma última pergunta para os advogados em relação a isso, que nós estamos tirando dúvidas e colocando o que nós conhecemos sobre a telemedicina. E a minha última dúvida seria a seguinte: dentro dessa plataforma de atendimento, mesmo hoje que a gente use as rudimentares devido a esse momento hoje de emergência, não seria interessante nós termos um consentimento informado assinado antes da consulta, onde o paciente entende as limitações do atendimento, entende as limitações do diagnóstico e entende a responsabilidade dele de cumprir aquilo que foi acordado durante essa consulta e anotado em seu prontuário eletrônico durante a consulta? Isso é a gente colocar na mesa para os pacientes, entender que, inclusive, até a qualidade da ligação, que pode ser interrompida a consulta, mas ela deverá continuar até a sua finalização, independente se seja daqui a 10 minutos ou daqui a 2 horas, quando voltar a internet dele. Vocês acreditam que deveria ter um consentimento informado antes de começar as consultas? Com certeza. Eu acho que deixa eu complementar a pergunta de Caetano, só para vocês responderem junto. Não ficou claro para mim, porque eu tinha a impressão, como o Caetano tem também, eu acredito, que a gravação era obrigatória, que nós éramos obrigados a gravar. Eu tinha essa interpretação. E eu não estou fazendo a gravação. Então, eu estava achando que eu estava vulnerável. Eu entendi que a gravação era uma necessidade dos teleatendimentos. Não é obrigatório, Marcos. Ah, não? Não é obrigatório. Na verdade, mas dentro do que você colocou, só dentro do que você colocou, esse consentimento informado, eu vejo aí o papel da gravação muito útil. Não a consulta inteira, eu não acho legal a consulta ser gravada. Agora, a gravação desse consentimento na teleconsulta, de repente, uma ferramenta excelente, onde você expõe ali as limitações antes de começar a consulta e dá um stop ali na gravação. De repente... Inclusive, eu acho, Marcos, que esse consentimento ele deve constar nele a liberdade do médico, com o consentimento, logicamente, informado do paciente, de gravar ou não a consulta. Porque nós sabemos, Marcos, os doutores não sabem, mas nós que trabalhamos com pacientes diariamente, quando o paciente, nós começamos uma conversa, em 5 minutos a gente sabe mais ou menos como é a personalidade do paciente e se esse paciente vai seguir as nossas orientações e ter uma conduta dentro daquilo que nós almejamos e queremos o melhor para ele. Então, o grande problema, muitas vezes, eu acho que o Marcos também pensa, como eu queria estar gravando essa consulta para lembrar o paciente daqui a um mês o que ele me prometeu. A gravação para a gente é uma boa, em termos de proteção da nossa consulta, da qualidade da nossa informação, da qualidade das nossas advertências, da qualidade da obtenção do consentimento, né? Isso termina sendo uma proteção para a gente. Eu acho que vulnerabiliza o paciente na exposição da sua confidencialidade, porque é mais uma forma de isso vazar, como você já muito bem colocou. Mas, do ponto de vista para o médico, principalmente para o médico que faz a medicina de boa qualidade, eu acho que é uma ferramenta útil. Mas eu pensava, como eu disse, que era obrigatório, não é? Não. Os advogados podiam fazer um parecer sobre a ideia desse consentimento. Você tem que ser diferente? Teu áudio está desligado, Caetano. Caetano, quer conversar primeiro? Falou do áudio? Vou responder. Agora está escutando? Sim. Tá certo, vamos lá. Só vou fazer uma questão introdutória, depois vou passar já para o doutor Gabriel Schumann. Essa portaria 467, que foi editada pelo Mandetta, inclusive, ela fala estritamente sobre esse termo do consentimento quando tange a recomendação de quarentena para os pacientes. Então, no seu último artigo, ela diz expressamente que é obrigatório essa realização do consentimento informado, e não só isso, mas também um relatório com a relação de pessoas que estão morando na mesma residência, que estão morando na mesma casa, para poder ter justamente esse controle. Mas, voltando a essa pergunta que vocês fizeram, isso para mim não se limita à recomendação de quarentena, esse termo do consentimento, mas também ao atendimento geral. Então, vou passar agora para o Dr. Gabriel Schumann terminar as minhas considerações. Então, assim, obrigado aí, Caetano, pelas tuas considerações. Caetano Filho, né? Para não confundir. Eu vejo que a gente está trazendo questões muito interessantes, né? E essas dúvidas que estão sendo levantadas,
mostram de volta a minha crítica, né, que desculpe ser repetitivo, mais de uma legislação que é insegura, né, e bota a culpa nos advogados, mas não foi a gente que escreveu. Eu acho que a gente tem que ter respostas claras para dar segurança para os profissionais e para os pacientes. Penso que a ideia que surgiu aqui de poder gravar pedaços dos procedimentos, sobretudo a parte do consentimento, é muito boa. Acho que, como lembrou bem o meu colega advogado aqui, é muito importante o consentimento do próprio procedimento de telemedicina. Ou seja, assim como em tese eu poderia, antes de examinar um paciente, eu me lembro que eu fui outro dia num profissional, num dermatologista, e uma moça, né, e antes de examinar, ela falou, olha, eu gostaria que você tirasse a camisa para te examinar. Você está de acordo? Assim como eu também fui num ortopedista, que é o médico que tem menos, né, toque, ele, antes de encostar meu pé, eu volta e meia me quebro no futebol, porque se eu não sou famoso como advogado no futebol, não vou bem mesmo, né? Não é minha praia, mas o fato é que ele, antes de encostar, ele falou, o senhor autoriza eu encostar no seu pé? Me chamou muito a atenção, né, por trabalhar nessa área e saber que, às vezes, um bom profissional tem um problema por um paciente que faz uma reclamação. E é do pé, né, que, vamos dizer assim, não é uma área que gera tantas questões, né? Mas eu achei muito bacana, eu falei para ele, olha, eu gostei da tua postura de me perguntar, eu entendi, né, embora tenha dado risada pelo pedido de autorização, que você está no ortopedista, tirou a meia, tirou o calçado, quer dizer, você já está quase dizendo, olha, por favor, veja o que está acontecendo comigo. Quebrei um dedinho aqui no futebol, como sempre, mas o fato é que esse tipo de cuidado é importante. Quando a gente vai para a consulta, muitas vezes não tem. Então, na telemedicina, acho legal resgatar esses cuidados do consentimento, não só da consulta, mas do método. Essa advertência ao paciente, olha, é uma telemedicina, então, na minha área, as limitações são essas, essas e essas. Recomendo a volta. Acho que o doutor Caetano também, como médico, trouxe um conjunto de questões muito legais, quando disse, olha, seria legal já combinar com o paciente o seguinte, se cair essa consulta, a gente precisa voltar, eu não posso parar a consulta no meio. Estou consultando o paciente, de repente ele tem um quadro que necessita uma providência e esse paciente vai, né? Achei muito legal, né, essa interlocução com o paciente. E acho que a premissa, né, de proteger o paciente de uma maneira de pensar a medicina, eu acho que ela é fundamental, né? Ela foi trazida aqui nas várias falas, doutor João, doutor Caetano, enfim, estou sendo isso com muita ênfase, né? Acho muito importante essa pegada, se é que a gente pode falar assim, né? Essa lógica, né? Essa premissa central. Então, eu acho que aí a gente tem, de fato, a maneira de lidar. Queria agradecer ao doutor Marcos, né, pelas questões, doutor Caetano Marquezini, Caetano Marquezini Filho. Agradeço também aos parceiros, né, desse evento, Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ao escritório, né, do Marquezini Weber, e também enfim, aos demais parceiros aqui que estão nos ajudando. Mas achei que foi muito bacana realmente essa percepção, até essa questão da gravação ou não, assim por diante, que mostra como os médicos hoje estão um pouco expostos, né, pela insegurança da legislação e pela novidade da tecnologia. E para os pacientes também, né? Eu acho que a gente tem um caminho grande, aí vou até abrir aspas aqui, né, doutor Caetano Marquezini falou, né, acho que a telemedicina é um caminho sem volta, eu também acho, né? Eu acho que é sem volta e justamente por isso que a gente tem que caminhar ele de modo seguro. Mas, enfim, não sei se mais algum dos painelistas, né, desse painel gostaria de fazer alguma consideração. Webinar, né, as pessoas gostam de dar nomes bonitos, webinar, painel, enfim, desse nosso summit aqui. Mas, se não, eu queria já deixar meu abraço para todo mundo que está nos assistindo, convidar para assistir os próximos, agradecer de volta à sociedade brasileira, agradecer os médicos e advogados aqui que estiveram presentes. Espero que quem tem nos acompanhado tenha curtido esse evento. Então, já deixo o meu abração e, enfim, acompanhem lá no site do escritório as outras novidades e assim por diante. Quero agradecer aí Quero agradecer a realização desse evento, que possa ter sido bastante esclarecedor, a presença do nosso advogado Gabriel Schumann, do meu sócio Pedro Weber, dos doutores Caetano Marquezini e doutor Marcos Leão. Obrigado pelas considerações e, com certeza, é um assunto que a gente pode vir para frente marcando outros encontros para debater sobre isso. Eu agradeço também a oportunidade, um prazer, aprendi mais do que falei aqui e parabéns a vocês aí que estão levando informação aí para a comunidade jurídica e médica. Obrigado. Queria agradecer a todos, muito obrigado. É um assunto muito interessante, empolgante, e eu acho que está engatinhando ainda
nós temos ainda muito mais perguntas do que respostas, né? E eu acho que é um assunto que eu tenho absoluta certeza que nós vamos ter que fazer um outro encontro desses daqui a uns 3, 4 meses, quando a Covid for embora. E eu sempre digo assim, são nas guerras que se fazem as grandes descobertas científicas na área da medicina, na área da engenharia, na área de todas as áreas que a gente sabe que existem, da ciência, são geralmente nessas grandes guerras e dificuldades que o ser humano usa do seu maior instrumento, que é a adaptação, a capacidade de se adaptar e de criar soluções. Nós estamos, na verdade, tropeçando numa solução, um assunto que vinha sendo discutido, mas eu tenho absoluta certeza que haverá uma acomodação até o final do ano e, quem sabe, daqui a um ano e pouco, toda a legislação será mais clara, que é onde todos nós possamos entender, né, doutor Schumann, porque, como eu disse, ainda está um pouquinho confusa. Nós recebemos informação de um lado e de outro, mas ainda acho que falta muitas respostas. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição de vocês sempre. Obrigadão. Obrigado aí. Vou encerrar então.